E falando em aproveitar, quem não está aproveitando a oportunidade é o Jandrei. O Jandrei, até então, ia fazendo um jogo ok ali, não foi tão exigido. É um facilitador para o Bahia na próxima rodada? É um ponto de muita atenção para o São Paulo, porque o Jandrei sai de campo ali reconhecendo que falhou, vaiado, muito criticado. Os jogadores deram apoio para o Jandrei, o Zubeldia também manifestou essa solidariedade, Sim. Disse que ele será titular no próximo jogo. Mas, certamente, o Rogério, com o conhecimento que ele tem do São Paulo, e até da situação do Jandrei, porque quem bancou o Jandrei muito tempo no São Paulo foi o próprio Rogério. Um problema que parece resolvido em alguns momentos, o Rafael acho que resolve esse problema, mas que existe desde a saída do Rogério, né? E o Rogério não conseguiu, durante o período dele, encontrar o goleiro, que foi o Rafael, que passasse segurança para o São Paulo. E esse é um erro que pode acontecer com todos os goleiros, mas é um erro capital, é um Sim. erro que entra na conta dele e deixa não só o torcedor, mas o time inseguro. Porque... Mas é um erro coletivo, né, Breyle? Não, é um erro coletivo. Olha o Alan Franco onde é que tá, que fez uma baita partida também. Olha o Alan Franco onde tá. Mas é que os zagueiros ali não imaginam que o goleiro vá falhar, mas de fato tem um erro maior aí. E a questão é, o São Paulo, que num jogo jogou bem contra o Criciúma, para mim voltou a ter um jogo um pouco mais seguro, o Criciúma num bom momento Sim. também, vindo de vitória sobre o Botafogo, mas a notícia é, o gol, voltou a ser o gol, e o torcedor lembrando do Rafael. Então, para os zagueiros, para a defesa, por mais que eles confiem no Jandrei, por mais que eles passem confiança, isso passa a ser um foco de insegurança, de instabilidade. Então, o Bahia é um time que tem muita capacidade de construção. Qualidade, né? Hoje tem qualidade. Tem. Muito repertório, jogadores com capacidade de chutar de longa distância, Cauli, Everton Ribeiro, Tassiano, quando recua e o Tassiano faz um gol, abrindo e chutando de fora da área, contando com o desvio do Maicon, abrindo o placar contra o Vasco. Então o Jandrei deve ser muito exigido nesse jogo, mais do que foi exigido contra o Criciúma. E o São Paulo vai precisar lidar com essa instabilidade, num jogo que é no Morumbi. Como o torcedor vai reagir ao Jandrei no começo do jogo, em caso de uma falha. Então, por tudo isso, é algo para o Zubeldia pensar em como trabalhar a cabeça do Jandrei e dos jogadores de defesa do São Paulo para esse jogo contra o Bahia. E aí, Silas, a gente está vendo aí, né, também, foram muitos chutes, foram 20 chutes no alvo sofridos por ele nesses 5 jogos. Se bem que em 5 jogos nem é tanta coisa assim, né, a gente dilui. Mas 8 gols sofridos, ou seja, o aproveitamento de defesa de 60%, né, e gols prevenidos 3,11 gols prevenidos por ele, assim. Eu não consigo avaliar como ruim, mas é que, às vezes, um momento, e por ser o gol do São Paulo, isso ganha um peso muito grande, né? Totalmente. E o Criciúma teve para empatar o jogo. Você imagina, você vem de 4 jogos... essa bola carambolada aí que o Alan Franco tira de cabeça? Essa bola, o Criciúma já contava como gol, ó. A bola vem... A batida seca e o Alan Franco já tinha passado pelo Jandrei. O Alan Franco salvou. A ponto de o Lucas Moura sair no final do jogo e ficar lá na beira do campo tentando ajudar de alguma maneira. Agora, a gente está falando de um goleiro, Dani, de 31 anos. Não está falando de um menino como é o do Corinthians, por exemplo. Né? O Hugo ainda é novo também. A gente está falando... Olha ali. Cara, bota a bola lá para bater o tiro de meta, Dani. E chama o Alan Franco para bater o tiro de meta, você já ganha 30 segundos ali a mais. Já estavam com 47,5 quando sai esse gol. Faltavam 2 minutos e meio para acabar o jogo. Aí cadê o Wellington? Eu não tô nem vendo. O Wellington tinha saído, não sei se era o Michel que estava lá. Era o Michel. Cadê o lateral esquerdo? Olha onde está o Igor Vinícius, lá quase que no meio campo. O Arboleda e o Alan Franco. Se você traz um zagueiro para bater esse tiro de meta, você já tem o goleiro e o zagueiro. Depois que a bola passou por todo mundo, voando tranquilamente, aí sai a zaga toda. Cara, e não é por que eu falo que é um erro coletivo? Cadê o pessoal do banco? Sim. O Arboleda, arruma aí. Alan Franco, arruma aí. Como que chama o menino que fez o gol? Kaique. O Kaique tá sozinho. Cola um no Kaique ali e se... esperou. Mas ninguém acha que o goleiro vai errar. Errou. E no momento que não podia errar... Olha a pressão que vai para o jogo do Bahia, que o Breyle lembrou bem. Vai uma pressão gigante. Além de todos esses que o Breyle pontuou, o Everaldo foi meu jogador no Novo Horizontino. O Everaldo, na cabeça, ele é muito forte. Ele não tem medo.
E a gente tem um problema no jogo aéreo defensivo, a gente que eu falo é o São Paulo. Tem um problema no jogo aéreo. Se o Arboleda não está bem, a gente tem dificuldade. Então não tem só um para cabecear. Tem o Tassiano, tem o Everaldo, tem gente. Ou seja, é na casa do São Paulo, com tudo isso que eu falei. São Paulo é favorito, mas é favorito... Contra o Bahia, pouco favorito. Lembrando Dito isso... que o Bahia propõe jogo independentemente de onde joga. Contra o Flamengo, 70% de posse de bola no Maracanã, jogando com autoridade, acaba perdendo o jogo. Vai ser um bom jogo. Mas numa atuação muito sólida. E hoje o Bahia, como equipe, o Bahia é um time mais sólido que o São Paulo. O São Paulo ainda está numa construção. O Rogério Ceni, desde o ano passado, pegou a fogueira ali de escapar do rebaixamento, consegue cumprir o objetivo e com os reforços que ganhou, conseguiu montar um time muito confiável e com uma identidade. O Zubeldia ainda está tentando estabelecer essa cara do São Paulo. Algo que o Bahia do Rogério já tem. merece elogios, né? Sim. Eu acho que ele consegue muito rápido mostrar trabalho. o que é a mentalidade dele de jogo para essa equipe, mas ainda vai requerer tempo, treinamento, acerto de posição. Vocês podem falar disso muito melhor do que eu, mas assim, eu gosto do trabalho dele. Por Sim, isso que eu é tô um bom trabalho. Ô, Dani, deixa fazendo eu essa pontuar só ponderação. mais uma situação que é muito importante. Parabéns para a diretoria do Bahia, porque o Bahia perde para o CRB na Copa do Nordeste, o Bahia perde para o Vitória no Campeonato Baiano e a casa tremeu lá, mas eles não mandaram o Rogério Ceni embora. Então isso é confiança no trabalho de um cara que é bom treinador. Teve as suas coisinhas lá, mas eu acho que ele é muito bom treinador. Então, assim, parabéns quando a gente vê um trabalho de um Vojvoda, um trabalho de um Rogério no Bahia, assim, de dar tempo para o treinador, né? E a gente falou do Seabra aqui, a gente espera que aconteça isso também. O Abel está com quanto tempo de Palmeiras já? 3 anos. Vai para 4 É, anos. assim, é um outro contexto, mas mesmo assim, também perdeu para o CRB em casa, também perdeu para o Defensa e Justiça em casa, perdeu para o Flamengo no Allianz Parque e a diretoria também não mandou embora. Então, acho que isso é importante a gente, né, lembrar. Bom, eu quero ver os jogos da rodada, porque o Pascoal tá achando que escapou, que passou batido, que não ia Mas, rolar os jogos da rodada a gente pode ver, mas... hoje. É para dar resultado sobre isso? É, lógico, Pascoal. Você não ouviu, não? Dito isso, eu vou estar querendo os resultados, mas eu quero com a cara de todo mundo bonitinho, que é para quê? Para dar aquele... Aí, ó, para dar aquele print no negócio. Como eu sou uma pessoa democrática, eu vou deixar vocês escolherem se vocês querem falar todos os resultados agora ou se vocês querem falar só dos jogos que nós já debatemos. A gente vai falar de Grêmio e Fluminense ainda, podemos deixar o placar para depois. O jogo do Internacional me parece também muito complicado. Não, você vai querer dar placar de todos, você que vai escolher. Vamos logo resolver esse problema aí. Calça de veludo, tudo de fora, é isso? É isso aí. Já que é pra ir, vambora. Vamos resolver. Então pode começar você, Vasco e Botafogo, Pode Pascoal. botar até o óculos aí, ô Silas. Vasco e Botafogo, 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. Botafogo vencendo fora de casa. Breiler Pires. Ano passado, o Vasco, lutando contra o rebaixamento, conseguiu ganhar do Botafogo em São Januário. Verdade. 1-0, sofrido, muita entrega do Vasco. Aquele 4-0 do Botafogo foi... Não, foi quando? São Januário. Não, foi No Newton Santos. no Newton Newton Santos. Santos? É. E eu vejo o Vasco no momento de muita entrega e dedicação. O time ainda, não falar que joga bem, por mais que tenha goleado o São Paulo, não está nesse patamar, mas o Paiva conseguiu estancar a sangria. Então, imagino que o Vasco vence. 2-1. Nada, eu resgatei um jogo antiquíssimo aqui. Esse 4-0 que eu tô falando no São Januário é um 4-0 da Série B em 2021. Tem muito tempo esse jogo. 2-1 Botafogo também, acompanhou o Pascoal. E o Vasco, nesse ano, permaneceu na Série B, não conseguiu subir. Nossa Senhora. Não sei nem se foi bom lembrar disso. O torcedor do Vasco vai me mandar mensagem aqui. 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo? Mas não tem ninguém achando que o Vasco vai um pontinho? Eu vou dar um pontinho pro Vasco. Eu dei 3. 2-1 Ah, o seu Vasco. 2-1 é pro Vasco. Eu achei que era o Botafogo. Tô ficando 2-1 doida. Vasco, ele falou. Eu vou dar um pontinho pra cada um. Eu vou de 1-1. Gastei meu Acabou empate. seu Não empate. sei se vocês estão sabendo. Só pode dar 2 empates por rodada aqui nesse programa, tá? Então, se gastei, eu já gastei 1. Cuiabá e Bragantino, então, já que a gente tá nessa toada, vamos rapidinho aí passar os que a gente ainda não falou. Cuiabá e Bragantino. 1-0 Bragantino. Silas. 1-1. Breiler. Cuiabá 1-0. 1-1. Vou com Silas nessa. Você tá Atlético queimando os Mineiro. empates? Acabou seu empate, não tem mais. Yeah. Na segunda, queimou a largada. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, então começo eu. 1-0 Galo. Silas. 2-0 Galo. 2-0 Galo. Breiler. 3-1 Galão.
Rapaz, eu quero ver gol. Grêmio e Fluminense. Breiler, vou começar com... Não, eu vou guardar esse para depois, que a gente não vai falar desse jogo. Porque esse é lá embaixo, Eu vou guardar para depois. gente. Eu vou guardar para depois, Curitiba, que a gente vai falar desse jogo ainda. Em Curitiba o jogo. É, no Couto Pereira, né? Acho que é. O Grêmio tá mandando seus jogos... Voltou a treinar em casa, mas tá mandando ainda em Caxias fora. do Sul, desculpa, é no Estádio Centenário. Eu tinha lido mais cedo e esqueci. Boa. Então, peraí. São Paulo e Bahia. Breiler Pires, você começa. Você gastou empate? Esse era o jogo para empate, mas Puta, me ferrei. 1-0 Bahia. Caí no meu próprio veneno. Pascoal. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo? Eu não posso mais dar empate. Agora se vira aí. Vai, Silas. 1-0 São Paulo, Silas. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. Fortaleza e Juventude, Breiler. 2-1 Fortaleza. 2-0 Fortaleza. 1-1. 2-0 Fortaleza. Eu e Silas, a gente tá o quê? Combinando aqui, ó. Vitória e Furacão, Silas. Opa. Esse jogo, hein? Vitória tem uma vitória expressiva. Vitória ganha do Fluminense lá no Maracanã. Mas o Furacão tá sem treinador, né? Zé Hugo, hein? Que arrancada. 1-0 pro Atlético, pro Furacão. Pascoal. 1-0 Vitória. Eu vou acompanhar o Pascoal. 1-0 Vitória. 2-1 Vitória. 2-1 Vitória. Flamengo e Cruzeiro. Silas vai começar esse jogo. 2-1 Flamengo. 3-2 Flamengo. Que isso? 3-2, só 5 gols. Que bom. É um jogo só, Pascoal. Isso é legal. Vai ser virada? Como é que vai ser Não, isso aí? 3-2 Flamengo. Tá, fugiu de como é que vai ser. E aí? E cadê seu empate? Acabou. Você vai ter que escolher. Não, tudo bem, eu tô pensando aqui, mas eu quero seu placar antes. Então eu vou te ajudar. 1-0 Flamengo. Todo mundo colocou o Flamengo vencendo esse jogo? Quem sou eu para discordar de vocês, né? 2-1 Flamengo, então. É bom lembrar que a gente erra quase tudo, né? Então erra Criciúma Internacional aí, Pascoal. 1-0 Inter. Internacional jogando fora de casa. O Inter não tem nenhum atacante à disposição. Nenhum. Vai ter que improvisar. Heriberto 1-0 gol de zagueiro de cabeça, Jogar é lá isso? no Heriberto Wilson, vou falar um negócio pra você. difícil. Silas sabe o que é Quer jogar mudar? lá e eu sei o que é jogar lá. Mas aí é jogo de contato. Quer mudar? Aí é Não, é jogo físico. pesado contra time pesado, é. Breiler. 1-0 Criciúma. Silas. 1-0 Inter. Não tem empate mais a senhora, hein? Eu sei. Eu vou de 1-0 Criciúma e vou... também tinha que empatar esse jogo. Pô, eu queimei a largada, usei meus empates todos lá no começo. Palmeiras e Emocionado. Corinthians, Paulo Silas. 1-1. E não tem mais empate, Breiler. Qual o seu placar? Então, 3-1 Palmeiras. Que isso, Mas gente? falei um absurdo aqui. Quando jogaram no Brasileiro, Não, em Barueri, 3-1 foi 3-0 no ano passado. 2-0 Palmeiras. Eu não posso mais empatar o jogo, né? Então agora, chuta o balde. 1-0 Corinthians, Aí, então. Chutei o balde. isso. Boa. Vamos ver o que vai